Boa noite, já estamos com o Semanário Econômico, um programa com um tónico mais cultural hoje, mas uma perspectiva economicista da cultura, como um setor, como um nicho que precisa de ser estruturado, precisa de ser abordado de forma apropriada como um ativo para o processo de crescimento econômico e desenvolvimento econômico e social de uma forma geral no nosso país. Conosco tenho o presidente do Pelouro das indústrias culturais e criativas ao nível da CTA, Moreira Choguissa. Boa noite, Moreira. Hoje para uma atuação mais econômica, digamos assim, sim, para olharmos exatamente para esta situação, porque passa o nosso setor cultural e as ideias existentes visando dar a volta por cima. De uma forma mais geral, qual é o ambiente que se vive neste momento ao nível do nosso setor cultural ou da nossa indústria cultural? Se é que já temos indústria cultural, essa é uma outra questão sim, que deixo para mais tarde, mas qual é o ambiente geral ao nível do nosso setor cultural? Muito obrigado pelo convite e parabéns por este programa. E eu acho que começamos por dizer que estamos no bom caminho, pelo simples facto de sermos convidados para este programa, não é? Onde geralmente os aspectos culturais não são discutidos e não são vistos de forma, como eu diria, parte do desenvolvimento econômico assim, do nosso país. Eu acho que já é uma grande vitória. Sim, como presidente do Pelouro, na CTA, da Indústria Criativa e da Cultura, haveria de começar por dizer que haveria de convidar a todos os players e a todos que estão interessados, não é? Quando eu falo de players, não estou a falar de músicos, ou fotógrafos, ou escultores. Sim, estou a falar de toda a comunidade, incluindo parceiros e patrocinadores, a participarem na CASP. Por que eu digo isso? Porque nós não podemos olhar para a questão económica, cultural de forma isolada. Nós não podemos falar de uma indústria sem falar de uma cadeia de valores que respeita, que está integrada de noutras indústrias. E nós não somos uma exceção. Se calhar, como havia dito, que mais tarde havíamos de conversar sobre isso, e eu haveria de começar por aí e dizer que estamos no caminho certo. Se calhar temos aquilo que muita gente não tem, temos conteúdo. Pois é. Há uma preocupação agora de criar uma maior integração da cultura nos processos econômicos. É mais ou menos esta visão que existe neste momento. E a cultura e as indústrias criativas. Sim, no geral, sim. Porque existe Moçambique, este ano celebramos o nosso 46º aniversário. Somos um país jovem, mas somos um país jovem com uma nação jovem e que passamos por transformações, muitas transformações. É muito curto tempo. Não sei se está a perceber. Então, às vezes eu acho que é pedir demais dos moçambicanos. Por isso que eu começo sempre. As pessoas dizem, tu és otimista demais. Claro que eu sou. Por celebrar, com o facto de eu estar aqui hoje, no teu programa, eu acompanho o teu programa e vejo o calibre, o tipo de assuntos que são discutidos aqui, é muito importante. Isso já é um grande passo. Agora, dizer que este processo que Moçambique está a passar, estás a falar de cultura, hoje estás a falar de indústria criativa ou economia criativa. Nós não podemos dissociar de nenhum outro. Falar de turismo, estamos a falar de integração regional. Hoje tens o assunto da Covid, que acho que também vamos conversar. Não podes dissociar de todo o resto, porque a cultura, a indústria criativa é afetada da mesma maneira que o turismo é. Tu não podes falar de turismo sem cultura. Nós somos o filé mignon do turismo. Precisamente. Então, só para dizer que estamos no bom caminho, precisamos ser um bocado pacientes naquilo que é na estruturação da fundação do que é que a gente quer. E acho que temos que predefinir o que é que nós realmente queremos. Não é? Vamos tentar perceber muito assunto para aflorar mais adiante nesta conversa com o músico e também presidente do Pelouro das Indústrias Criativas ao nível da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, a CTA. Portanto, este é o tema de fundo que temos para a presente edição. E como anunciado, vamos hoje olhar para o setor cultural, o setor criativo, ou a indústria criativa de uma forma geral, é assim
como tem vindo a ser referenciado este setor. E como teve a oportunidade de acompanhar, está conosco o artista Moreira Chonguissa, que também é presidente do Pelouro das Indústrias Criativas ao nível da CTA. Esta abordagem da CTA, criar um pelouro voltado para a área criativa, a área cultural, a área, enfim, associada à nossa cultura, aos nossos artistas, o que é que indicia para si? É uma grande vitória outra vez. Eu sou otimista demais e agradeço à CTA, a liderança da CTA e os outros pelouros já existentes na CTA, por me convidarem e para fazer parte daquilo que é o nosso futuro, né? Este Moçambique que a gente deseja, que a gente almeja. Outra vitória por quê? Pensou-se, viu-se e chegou-se à conclusão que precisamos criar um pelouro independente. Então, este pelouro não existia. Está a ser lançado, foi lançado este ano, e isso é uma grande vitória. E mostra que o nosso setor cultural começa a ser olhado com outros olhos. Não é? Eu não acredito muito, concordo e percebo com o que está a dizer, mas nós é que temos que fazer com que as pessoas, os players, olhem para nós na perspectiva que nós queremos ser vistos. É interessante. Porque estamos a falar... Nós está a dizer os agentes de setor. Os agentes do setor. Pois. Nós é que temos que ditar... Ser os agentes de mudança. Os agentes de mudança somos nós. Vou usar uma palavra que se usa muito, uma metáfora. Nós é que temos que criar aquilo que se chama sex appeal para atrair e para criar aquilo que se chama confiança. Não é? E vou-lhe dar um exemplo do famoso festival que acontece em Eswatini hoje, antiga Suazilândia, que é o Bushfire. O patrocinador maior é a MTN, que é uma telefonia móvel, há 15 anos. Como é que eu vou conseguir criar uma relação em Moçambique, convencer Corporate Moçambique, né, a médio e longo prazo, para que nós façamos uma bienal, para que nós já temos vários festivais, não preciso de mencionar nomes, senão ainda falo do BEU, não é essa a ideia, mas temos vários festivais de dança, o Kinani, o Osgo, o Marrabenta, tínhamos o do Zouk, para dizer que nós fechamos 5 anos, agora, já. Como é que a gente cria esse sex appeal? Como é que a gente cria essa confiança? É por isso que eu volto que a CTA, criando este pelouro, a CTA não vai trazer todas as soluções, porque as soluções é a contribuição dos 30 milhões de moçambicanos e, em particular, sim, dos players que estão na indústria, quer na indústria de cinema, quer na publicidade, quer na arquitetura, quer os vocalistas, as artes plásticas. Estamos a falar de indústria criativa ou economia criativa, né? que é este cocktail todo, né? Então, nós é que temos que criar e escolher como é que queremos ser vistos. Nesta questão de sermos nós, os agentes da mudança, tive a oportunidade de acompanhar o nascimento ou a criação da Federação das Indústrias Criativas e Culturais de Moçambique, também. Sim. É já um esforço dos próprios agentes do setor de se organizarem melhor para criarem esse apelativo, esse rebuçado para o mercado, digamos assim, que é o sex appeal. Definitivamente. Eu acho que é isso e tenho a certeza de que é isso, ok? Porque nós somos um país jovem, como havia dito, e não posso dissociar, desculpa, a nossa independência. Foi um grupo de jovens que disse que, nós somos moçambicanos, somos deste país, estamos a ser governados, não é, pelos portugueses na altura. Vamos lá negociar. Este país é nosso. Não significa que os que vêm de fora não tenham título de pertença do país. Então, eles fizeram. Claro, resultou com uma luta. Houve sacrifícios, não há revoluções sem sangue, desculpa dizer. Então,
Então, é o que está a acontecer agora. E vou dizer, para 46 anos de independência, a tecnologia a evoluir da maneira... Depois temos uma contradição aqui, é que cultura como bem social, cultura como negócio... Moçambique fez coisa que poucos países africanos fizeram, a criação das casas da cultura depois da independência. Poucos países em África fizeram. Quer dizer que havia sensibilidade por parte do governo moçambicano sempre sobre os aspectos culturais, porque todos... E é isto que se precisa de ser recuperado. Eu não acho que não tem que ser recuperado. Não tem que ser recuperado. Não, está lá. Agora, é o que eu disse, é tipo, Moçambique andou muito rápido. Então, curto espaço de tempo. Em curto espaço de tempo. E a tecnologia evoluiu, ok? A população... Mas em que é que isso poderá ter prejudicado a consolidação do setor? Prioridades. Foram mudanças drásticas em muito curto espaço de tempo, né? E olha, vamos ser realistas. Eu sou músico, eu preciso de ajuda, eu preciso de colaboração, precisamos de investimento. Mas tu estás num país como o nosso, que há 2 anos ou 3 tivemos a questão do ciclone Idai. Em 2000 tivemos as cheias. Ontem está-se a falar de malária, está-se a falar de sida. Então, não é que necessariamente se tenha negligenciado o setor cultural. Nós temos que... E para nós, players que estamos dentro, nós temos que tentar perceber que... Estamos inseridos nesse contexto. E como é que a gente vai se virar? Então, quando fala da criação de uma FEMIC e muitas outras, não é? Acho que já começamos a assumir responsabilidade daquilo que é o nosso posicionamento não holístico, mas realista, de onde a gente quer estar para os demais em casa. Começa a cair mais na real, como se diz. Na realidade e a acompanhar o que está acontecendo no resto do país. Moçambique não é uma vila. Isto é um país. Senão as multinacionais não estariam aqui. A Total está aqui. Na CASP, que vamos ter no dia 22, 23 e 24, todos os players globais estão lá. Não é por isso que vou pedir para que todos que estejam interessados venham. E não venham para o pelouro só da indústria criativa. Assistam os outros painéis, acompanhem. É presencial. E perceber a dinâmica do país. Ouvir, não é? Porque é daí que tu vais conseguir dizer, ok, se calhar o meu approach não estava assim tão correto quando eu estou a falar com estes parceiros, porque a prioridade deles, se calhar eu posso ajustar o meu projeto assim e assim, ok? Então, compromise, como se diz em negócio, né? Pois. O setor cultural, eu refiro-me ao setor cultural, à indústria, a indústria cultural, a economia cultural, a indústria criativa, de uma forma geral, foi particularmente afetada por esta questão da pandemia. É o setor cultural, é o setor, do turismo. Sem dizer que as outras empresas, os outros setores não tenham sido afetados, mas pela essência das atividades associadas à cultura, ao setor criativo, foi de forma muito severa neste momento. É pesado. Como é que se vai reerguer o nosso setor cultural? Eu gostaria de ter essa resposta e garanto-lhe que se já tivesse, já haveria de ter implementado, mas olha, só para dizer que a indústria cultural, a indústria criativa, a indústria do turismo são dos mais afetados. E agora, voltando ao que eu havia dito de Moçambique não ser uma vila, fazer parte da grande vila global, em todo o mundo isto aconteceu. Mas temos que olhar para o contexto que já havíamos falado do que é que Moçambique é. E estes setores, em várias partes do mundo, receberam um certo tipo de atenção especial. Em Moçambique, a nossa indústria ainda se vai consolidar. Estamos a caminho disso, por isso é que estamos a falar aqui. E quando assim for, não vai significar que somos totalmente independentes, porque não existe essa independência. Okay? Nós trabalhamos juntos, nós estamos inseridos numa máquina. E assim sendo, na Itália, nos Estados Unidos, onde quer que seja, pode ver online, criou-se subsídios para, de alguma maneira, ajudar a esse setor. Mas tu não estás a ajudar o setor, tu estás a ajudar o teu país. A economia. A economia, os restaurantes, a arte no geral. Então, só para dizer que nós em Moçambique
percebemos a realidade do nosso país, há outras prioridades. Temos o desafio, por exemplo, de Cabo Delgado é um grande desafio, ainda estamos a sair da questão dos ciclones, não é? Tanto Idai, Kenneth, etc. Mas seria importante considerar e olhar-se de forma que os artistas em particular, eu vou lhe dizer aqui, não tem nenhuma ajuda, não tem os empregadores dos artistas, né? Há vários tipos de artistas. Há artistas que já gravaram, que já lançaram discos, há artistas que ainda não gravaram. Não significa que um é mais bom que o outro, nem nada. Então, é um assunto muito sensível, mas cai num país jovem, com muitos desafios. Mas o setor conseguiu mostrar alguma resiliência? Houve uma série de iniciativas, alternativas para dar algum tipo de sustento ao setor? Isso resultou? Seria injusto da minha parte, ok? Porque Moçambique não é Maputo. Então, seria injusto da minha parte. Eu não posso me basear em meia dúzia de exemplos de positivos até, exato, mas para a realidade do país. Seria injusto da minha parte. Temos Beira, temos Nampula. Seria muito injusto da minha parte. Mas dizer que os que podem, os que tinham capacidade, sim senhora, mostraram que vamos lutar, vamos tentar. Mas olha, ninguém se faz sozinho. Todos precisamos desta colaboração, porque no fim do dia tu não estás a ajudar a um indivíduo, a uma equipe, estás a ajudar Moçambique, não é? Então, sim, mostrou-se resiliência, mas eu não posso, seria injusto, não é? Porque os artistas não estão num bom momento em Moçambique e em toda a parte do mundo. E lembre-se que nós... Deveria-se pensar em algumas estratégias, benefícios fiscais. Há muitas coisas que se podem fazer, mas o país também está sob pressão. E a gente chega a casa a ver os telejornais, lê os jornais, não é? Vamos ser sérios aqui. Para poder negociar também temos que perceber o contexto em que nós estamos. Mas que existe vontade por parte do governo, está claro que existe vontade, porque o próprio Ministério da Cultura deu bons sinais, mas só juntos é que nós vamos poder aprimorar e eu acho que melhores dias estão a vir. Pois, Moreira Sunguissa, eu volto para aquilo que chamou de sex appeal, percebi muito bem essa expressão. Como é que Moçambique pode apresentar um produto cultural, artístico-cultural, diferenciado e atrativo para o mercado global? Já nem falo do mercado interno em si, porque estamos inseridos num contexto regional, continental e global. Como criar o produto artístico nacional como uma marca também? Eu acho que já existe. Agora, Já existe. Eu acho que uma das coisas que não nos falta é conteúdo. E nesse aspecto, isso também deriva desses 2.700 quilómetros de costas que nós temos e das várias influências que tivemos antes da nossa colonização. Somos um país privilegiado e falando desse produto, eu acho que o nosso maior produto é a diversidade. É esta capacidade de sair de Maputo para Inhambane, de Inhambane para Sofala e Manicas, Cabo Delgado para Nampula, para Tete, e ver o diferencial das várias influências que nós tivemos. E antes do petróleo e gás já havia cultura. Precisamente. Então nós precisamos, se calhar, de estratégia. Esta estratégia seria de como empacotar e o que é que nós queremos atingir. É realmente como se faz nas grandes empresas, não é? Sim. Acho que vi o anúncio ontem ou antes de ontem, da Total, né? Sim. Com uma nova estratégia. Pois, foi. Então, nós também temos que ter uma estratégia porque temos muita informação. E há um termo que se diz em inglês, que é um estrangeirismo, content is king, né? Sim. Hoje, se for a ver as marcas, os produtos que mais sobressaíram agora durante a Covid globalmente, Netflix, conteúdo. Então, nós temos que descobrir, temos que decidir, né? Do que queremos, como moçambicanos, como indivíduos, não é? Cada um nas suas áreas, mas não é tão simples assim, é mais complexo. Moçambique é um país que fala
português e todos os países fronteiriços falam inglês, né? Isso não é um problema, pelo contrário, é uma vantagem, não é? Quer dizer que existe algo de especial e de único conosco já, não é? Sim. E a diversidade étnica que nós temos, a multiplicidade racial que temos, não é? Também é um asset. Agora, nós é que temos que olhar para isso e decidir o que é que queremos, não é? E fazer, e de alguma maneira nos impor. Temos que nos impor, não podemos ter vergonha de nos impor, ok? E parar de culpabilizar, não é? Ok. Não, porque vamos parar de culpar, vamos lá decidir. Sim, Nós queremos ir a Portugal e fazer a Semana de Moçambique. Vamos lá decidir, baseada nisto e naquilo e nisto, ok? Pois. É isso que nós temos que fazer. Falta-nos autoconfiança, acreditarmos em nós próprios, no nosso produto cultural. O que é que está a faltar aqui? Eu sinto que está a faltar alguma coisa para sairmos do potencial para o real, porque o potencial está Estás-me a claro. pôr numa situação complicada. Mas olha, potencial não falta, está claro, senão não estaríamos aqui a conversar. Eu acho que chegou o momento e Moçambique de hoje não vai ser igual para o próximo ano. Eu garanto isso. Não vai Pois. ser. E fico feliz porque ouço, acompanho-se através das redes sociais, através dos mídias, a abundância de webinars, seminários Sim. a acontecer. A questão dos webinars, dos seminários, depois até eu e tu começamos a questionar, mas estamos sempre a fazer isto, mas não há. O que é que a gente discutiu? O que é que trouxemos de tangível? Pois. Então, existe um lado positivo. Todas as nações passaram sobre Sim, isso. sim. É a discussão que vai para frente, a discussão que vai para frente, até dizer que não, já chega. Vamos lá implementar isto. Pois. Então, eu acredito que os próximos 2 anos vão ser cruciais para Moçambique nesse aspecto. Okay? Pois, Porque o Covid ideias vão vão se começar transformar a em ser factos, em não é? factos, vão Mas começar é a o ser- processo natural da vida. Pois, Então, eu e tu, a nossa responsabilidade não é fazer como os outros, de tentar pôr tanta pressão em nós. Temos que respeitar. Olha, Moçambique está com pressão sobre petróleo e gás. Está com pressão de terrorismo em Cabo Delgado. Temos o problema no centro. Temos o processo do DDR que está a acontecer. E todo mundo só quer respostas de Moçambique. Olha, desculpa, olha para Moçambique como uma criança. Eu não estou a dizer que nós temos licença para cometer erros, não estou a dizer isso. E entendo que a sua ideia de ver o setor, a indústria cultural dentro de uma forma integrada na Sim, tem que estrutura ser. econômica E já está, e social. de alguma maneira. E já está, de fato. Yeah, Nisso já tenho está. que concordar consigo. Um outro tópico, o Moreira, a quando da realização do Fórum de Negócios Sim. da SRDC, tive oportunidade e suscitou-me alguma curiosidade até de acompanhar a apresentação da ideia que teve, que denominou Culture Business Initiative. Sim. O que é que pretende? E eu percebi que está a lançar uma ideia de um mercado regional da indústria cultural. Pode-me desenvolver um pouco mais isso? Eu só queria fazer uma observação aqui. Eu não estou a lançar nada. Eu só estou a trazer factos da minha experiência como artista, do que vi na minha humilde carreira. Ok? Vou-lhe dar um exemplo. Como músico, tocar num festival tipo Joy of Jazz em Johannesburg, Maputo, Johannesburg. Tocou no festival em Cape Town, Maputo, Johannesburg, Cape Town. Foi para o festival no Zimbábue, Haifa. Maputo, Johannesburg, Haifa, no Zimbábue, só para dar alguns exemplos. Fui para Zanzibar, Salto Sabussara. Então, não estou a inventar nada, já existe. Então, o que eu estou a dizer é que, com a questão da Covid, e havia mencionado aqui que nós sofremos realmente, vai ser mais complexo, não impossível, voltarmos a realidades. Não vai acontecer tão cedo as realidades das turnês que eu tinha, por exemplo, e muitos, né? Maputo, Cape Town, Londres, Nova York, São Paulo. Não sei se está a entender. Há muitos entrepostos agora, há muitas barreiras neste momento para se fazer. E o pão e manteiga das minhas filhas não vai depender só de um show. Pois. Não sei se entende. Então, quando eu falo disso, estou a falar também para as artes plásticas.
Estou a falar dos museus, das galerias, estou a falar das artes cênicas. Eu estou a falar, temos que olhar isso de forma integrada. Então, o que eu disse, e agradeço mais uma vez ao Ministério da Indústria e Comércio pela oportunidade, para o Fórum de Negócios da SADC, é que eu sei que já existe há vários anos, este assunto já foi discutido dentro da SADC, foi uma maneira de criar uma provocação construtiva de algo que está adormecido, que merece uma atenção, especialmente por causa da Covid. Eu não estou a atribuir responsabilidade. Procurou reavivar esta ideia perante aquela audiência, portanto, sim. uma audiência de homens de negócios, mercado, investimentos e economia. Foi feito no fórum próprio. Os assuntos têm de ser discutidos em fóruns próprios. E recebemos muita atenção. E está a haver conversas já. Exatamente. Essa era a questão que eu queria lhe colocar, mesmo para terminar a nossa conversa. Estou a falar setor privado. Sim, setor privado. Como é que isto foi recebido e qual é o follow-up que está a acontecer? Agora, o follow-up que vai ser, ele vai dizer, ok, Moreira, tudo bem. O turismo e a cultura foram afetados. Concordamos, não vamos parar de chorar. Ok, fantástico. Tu não podes falar de... Vamos olhar para os Estados Unidos, que tem da indústria mais robusta no mundo. Os grandes nomes ainda fazem turnês de machibombos. Pois. Né? Então, estás a falar de quê? Transporte. Sim. Já saíste do cantar, do soprar, do pintar. Não é? As esculturas do Gonçalo Mabunda pesam mais de 2, 3, 5, 6 quilos. Não é? Tens que empacotar aquilo e mandar por... Então, é tudo integrado. Então, temos que olhar... É mais eficaz nós tentarmos, durante os próximos 2 anos que estamos a sofrer e a lidar com a questão da pandemia, olhar para os mercados em volta, ok? Era a provocação que eu estava a tentar fazer, não é? Para os mercados em volta, não é? Claro, eu tenho uns shows fora já marcados, outra vez estão a começar a voltar, mas outra vez, eu e o Sicano Beltrano não somos a reflexão do Moçambique todo. E Moçambique tem uma vantagem. As nossas províncias fazem fronteiras com esses países. Agora, outra vez, nós é que temos que decidir. E o caso que a gente for a montar no Maputo não há de ser igual ao caso em Tete. Anunciam-se, mesmo a terminar, anunciam-se períodos, digamos assim, de uma certa reabertura. Acha que a nossa indústria cultural vai aparecer muito mais agressiva, no bom sentido, ou... Enfim, vai aparecer ali um pouco moribunda, ainda com sequelas deste período de confinamento, de estagnação que o setor experimentou? Seria injusto. É tipo falar do fight, da luta do boxe entre o Mike Tyson e o Evander Holyfield. Claro que temos sequelas sérias. E lembre-se, né, que a cultura em Moçambique é subsidiada. Não existe uma indústria, todos aqueles que são os parceiros que acreditam na cultura também têm os seus desafios. Naquilo que davam 1.000, hoje só te podem dar 200, ok? E depois temos esta questão da pandemia. E, vamos dizer, uma grande percentagem dos nossos artistas dependia de eventos sociais, que pode chamar de casamentos, batismos, etc. Então, e a economia ainda não está robusta como estava. Né? A ideia não é essa, mas estou a dizer que, sim, vamos sentir essas sequelas, né? Para até voltarmos a ter... E depois, não é estático, né? Se calhar pode-se fechar outra vez, dependendo de como é que nós nos comportamos, né? Porque esse é outro apelo que eu queria mandar, né? Que respeitemos as regras, não é? Porque se nós não olharmos para os números, a pensar que estamos a ir a algum sítio, fecha outra vez. Pois, e recuamos para a estaca zero, como se costuma dizer. Moreira, muito obrigado por vir partilhar estes insights relativamente a este setor. Nós vamos querer ver a forma como a cultura vai ser tratada na CASP. Teremos um olhar particular. Dia 22, 23 e 24. 22, 23 e 24, para si também. De novembro. A conferência anual do setor privado. É uma grande oportunidade para acompanhar o estágio da nossa economia e, sobretudo, as preposições existentes para este período de recuperação, de transformação, de readequação, entre outros aspectos. Moreira, muito obrigado. Os maiores sucessos para si, os seus colegas do setor cultural, e que aqueles momentos de muito calor
possam voltar o mais rapidamente possível e de preferência ainda mais quentes, digamos assim. Muito obrigado e parabéns pelo teu programa. Obrigado, Moreira. Até uma próxima oportunidade. Para si também foi um prazer ter estado em sua companhia. Renovamos por isso o convite de voltar a estar conosco próxima quarta-feira, logo após o telejornal, para mais uma edição do Semanário Econômico. Por hoje é tudo. Boa noite e até lá.